Olá, tudo bem? Vamos lá então para a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar a respeito das partículas que compõem um átomo, tá? Antes de falar a respeito das partículas fundamentais que é a base da nossa aula de hoje, eu quero só esclarecer que existem mais de 60 partículas que foram encontradas no colisor Hadron e que é objeto de estudo ainda que vai por muito tempo. No entanto, as partículas atômicas que são do nosso interesse, do interesse do nosso estudo, que caem na prova do vestibular, são as partículas que nós vamos estudar agora. Então, o átomo, ele tem duas divisões. A primeira delas é o núcleo. A segunda parte do átomo se chama eletrosfera. A eletrosfera, ela diz respeito ao lugar em torno do núcleo onde os elétrons estão em movimento. E esses elétrons, eles fazem um movimento tão intenso e tão rápido que, na verdade, esse lugar aqui em torno do núcleo que a gente chama de eletrosfera, ele se torna uma nuvem. Não é possível identificar exatamente o lugar onde o elétron está naquele momento, mas sabe-se que ele está naquela região, porque ele forma uma nuvem, tá? E na eletrosfera estão os elétrons. Os elétrons, eles são representados pela letra E com um tracinho em cima, tá? E dentro do núcleo nós temos, dentro do nosso núcleo, nós temos duas partículas. A primeira delas são os prótons, que tem carga elétrica positiva. E temos também os nêutrons. Os nêutrons, eles não têm carga. Eles são, como o próprio nome já sugere, eles são nêutrons. Então, os prótons, eles são representados pela letra P. Os elétrons são representados pela letra E com tracinho em cima. E os nêutrons são representados pela letra N. Tá? Essas são as três partículas que nós temos num átomo. E essas partículas, elas são responsáveis pela massa do átomo e pela carga do átomo. Então, vamos lá na sequência. O próton, ele tem massa igual a 1. Massa igual a 1. E carga elétrica igual a mais 1. O elétron, que é aquele que gira em torno do núcleo e forma aquela nuvem eletrônica, ele tem uma massa muito pequena e por essa massa ser tão pequena assim, ela acaba sendo uma massa desprezada. Então, o elétron, ele não tem massa. Mas o elétron tem carga. A carga do elétron é menos 1. O nêutron é a segunda partícula que nós temos dentro do nosso núcleo e ele tem massa igual a 1. E a carga do nêutron, como o próprio nome já diz, ele é neutro, então ele não possui carga. Então, se nós olharmos aqui para essa tabelinha, nós vamos entender que a massa do átomo, e quando se diz massa, entende-se aquilo que pode ser medido numa balança. Então, a massa de um átomo, ela é representada apenas pelo núcleo. A massa do próton e a massa do nêutron. Já a carga elétrica de um átomo, ela é representada apenas pelo próton e pelo elétron. Mais 1 e menos 1. Quando o número de próton é igual ao número de elétron, a carga elétrica do átomo é 0. Tá certo? Então, essa é a nossa revisão a respeito das partículas atômicas. Um abraço.